Fala galera, aqui é o Alexandre Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. Gente, é impressionante como alguns veículos esportivos estão forçando a barra, criando polêmica para terem mais acessos e visualizações. E em 90% dos casos eles se mostram mais ressentidos com o Grêmio. É muita mágoa, rancor, inveja, tá louco. No decorrer desse vídeo vocês vão entender por que eu estou falando isso. Esse vídeo acaba com qualquer dúvida, eu disse qualquer dúvida, de jornalistas que dizem somos profissionais, isentos o caramba. Depois desse vídeo não tem mais como dizer que a IVE não existe. Ela sempre está muito presente e parece que se potencializa devido a essa fila de 15 anos sem títulos da expressão do Inter. Nesse vídeo vou mostrar 3 situações aonde os ditos profissionais só faltaram estar com a camiseta vermelha por baixo. Após eu mostrar esse vídeo para vocês vão ver como todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. Vamos voltar para 2018. No ano anterior, o Luan tinha sido eleito o Rei da América e vinha de conquistas como Copa do Brasil, Libertadores e até o inédito Ouro Olímpico, e em todas sendo protagonista. Eu disse em todas. Em 2018, mesmo sem ter o grande destaque dos anos anteriores, ele ainda mantinha um bom nível de futebol. Tinha sido dele o gol contra o Independiente pela Recopa Sul-Americana, e esse Independiente era o atual campeão da Sul-Americana, por isso estava jogando a Recopa. Eles foram campeões batendo um Flamengo de Vinícius Júnior, Paquetá e companhia. Também nesse ano, o Luan calou um Beira-Rio lotado, fazendo 2 gols pela fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Esse mesmo Inter que iria terminar em terceiro o Campeonato Brasileiro 2018. Ou seja, não era o mesmo Luan dos anos anteriores, mas ainda jogava em muito bom nível. Só que após uma seca de gols em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, a IVE apareceu com força. A todo momento noticiava a seca de gols. Toda hora tinha notícia falando sobre isso. Isso fez até o Luan se desentender com um repórter na saída do campo. Luan disse que o pessoal da imprensa sempre estava tentando criar polêmicas e que, sendo assim, ele não responderia mais esse repórter. Porque estava demais mesmo, gente. Luan era um dos melhores jogadores do Grêmio, se não o melhor. Mesmo sem fazer gols, estava jogando bem, dando sua contribuição, e algumas pessoas da imprensa sequer comentavam na vitória do Grêmio. O foco todo era na seca de gols do Luan. Agora eu pergunto para vocês não acham estranho o Grêmio, atual campeão da Libertadores, vindo de 3 títulos importantes, enquanto um certo time recém estava retornando à Série A e a imprensa não criava nenhuma picuinha pro lado deles? Não acham estranho? Tomem nota esse caso do Luan. Vou citar ainda mais 2, e vocês vão entender o que eu estou me referindo. Um time em alta, o outro time em baixa. E a imprensa criando caos com o melhor jogador do time em alta? Não, tem algo errado aí? Bom, agora o próximo exemplo. Vamos para 2023. Dessa vez, era o Grêmio retornando à Série A. A única diferença é que o Inter não estava em alta, o Inter estava estagnado. A fila de 15 anos sem títulos de expressão do Inter continuava, como continua até hoje. Eles também viram o Grêmio levantar o estadual esse ano de 2023, então era um time teoricamente em baixa e o outro time estagnado. Mas dessa vez a imprensa resolveu pegar no pé do time que estava retornando à primeira divisão. Estranho que não fizeram isso com um certo time em 2018, né? Falem que a IVE não existe, falem! Acontece que nesse ano de 2023, o Grêmio contratou um jogador chamado Luís Soares. E isso parece que despertou um recalque na parte vermelha dos profissionais isentos. Luís Soares era disparado o melhor jogador do Grêmio, um dos maiores goleadores do planeta e ainda jogando em bom nível. E como eu disse, já chegou levantando o estadual em 2023. Só que no meio do ano, ele fez alguns poucos jogos sem ter grande destaque. E a imprensa vermelha, recalcada com essa contratação do Grêmio, veio com força. Vários jornalistas começaram a fazer perguntas do tipo: Soares, por que você marca tão poucos gols fora de Porto Alegre? Soares, como você enxerga essa dificuldade de marcar gols fora do Rio Grande do Sul? Te incomoda essa seca de gols fora de casa, Soares? Gente, vocês notaram que certos jornalistas sempre querem criar caos para cima do Grêmio, quando o Grêmio também ou tem algum grande destaque? Os ditos isentos não conseguem se conter. Tentaram criar picuinha com um jogador que era o atual Rei da América, e depois tentaram criar novamente um caos com o melhor jogador do Grêmio em 2023. Isso é inveja deles? É recalque? A IVE não consegue mesmo se controlar. Nem consegue disfarçar que estão machucados porque o time deles não tinha um Luís Soares. Só que a resposta do Soares para esses colorados, jornalistas profissionais, foi um hat-trick contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro e no final do ano a cereja do bolo. Foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro,
o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Que estranho, né, Ive? O jogador que vocês criticavam por não marcar gols fora foi escolhido o melhor da competição. Enquanto esses jornalistas isentos DM só enxergavam defeitos, parece que outros jornalistas, esses sim isentos, enxergavam as qualidades, que eram muitas. Após essa premiação do Suárez, eu tenho certeza que muito jornalista colocou o rabinho entre as pernas. E agora vamos para o momento atual, 2026. Gente, o que eu vi de jornalista noticiando a seca de gols do Carlos Vinícius antes do jogo contra o Bragantino não foi pouca coisa. Carlos Vinícius já está há 6 jogos sem marcar. É a maior seca de gols desde que chegou no clube. E eu queria saber por que essa pegação no pé de forma exagerada em um jogador que nesse momento é um dos melhores centroavantes do Brasil. Eu pergunto aqui para vocês, quantas vezes esses jornalistas noticiaram as secas de gols que o Borré passou? Quantas vezes eles noticiaram? Quantas vezes eles noticiaram? E seca de gols do Borré foi o que não faltou para eles noticiarem. Será que essa mágoa dos repórteres isentos é porque o Carlos Vinícius, em 8 meses, ganhou a mesma quantidade de títulos que o Borré em 2 anos e 3 meses? Será que é por isso? Será que é porque o Borré recebe o dobro de salário que o Carlos Vinícius e não entrega nem metade? Sabiam que, tirando as luvas, só em salário líquido, até o momento, o Borré já recebeu 52 milhões e 200 mil reais do Inter, enquanto o Carlos Vinícius, até o momento, recebeu do Grêmio 6 milhões e 675 mil reais? Será que é por isso que eles estão recalcados com a boa fase do Carlos Vinícius? Borré ganhando o dobro que o Carlos Vinícius, ganhou em 2 anos e 3 meses a mesma quantidade de títulos que o Carlos Vinícius ganhou em 8 meses. 52 milhões e 200 mil só no Borré, Inter? Saiu meio salgado a conquista desse estadual ano passado, né, Inter? Será que é por tudo isso que agora a Ive começou a pegar no pé do Carlos Vinícius? Então, com recalque, jornalistas isentos, chorem na cama que passa. Gente, vejam tudo o que eu citei nesse vídeo. Tudo. Não tem como falar que a Ive não existe. Não tem. Se alguém falar que a Ive não existe, mostrem esse vídeo para essas pessoas. Mostrem esse vídeo para essas pessoas. Garanto que elas vão ficar caladinhas. Não tem como esses jornalistas continuarem falando que são profissionais. Se tem uma coisa que eles não foram nesses 3 casos, é profissionais. Eu fiz esse vídeo exatamente para esfregar na cara dessa imprensa hipócrita. A máscara de vocês caiu. Vocês tiveram tanto recalque, mas tanto recalque com esses 3 jogadores que vocês não enganam mais ninguém. É demais esse recalque de vocês sempre que o Grêmio tá bem ou tem algum jogador de destaque. Esse sempre foi o verdadeiro motivo. Recalque de vocês sempre que o Grêmio está em boa fase ou tem algum grande jogador. Eles afloram em níveis absurdos com vocês, que vocês sempre dão um jeito de provocar o melhor jogador do outro time. Não são só esses 3 casos, e eles nem vão ser os últimos. Porque uma pessoa que nasce recalcada, ela é recalcada a vida toda. Esse sempre foi o verdadeiro motivo. A inveja de vocês quando o Grêmio tá bem ou tem algum grande destaque. Vão criar caos lá na casa do caramba, a imprensa hipócrita. Era isso. Esse foi mais um vídeo do Futebol Simples. Obrigado.